Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho, pela sua família, seu ministério. Deus, conduza o Teu Filho, ó Pai, a lugares maiores e melhores. Que o Senhor a cada dia capacite ele, ó Pai, dando sabedoria, graça, unção, direção do Senhor. Nós te louvamos pela vida dele, pela sua família, e te pedimos, ó Pai, fala conosco através do Teu Filho, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse dia, que nós podemos estar na casa do Senhor e aprendermos da sua palavra. Louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje, feliz, domingo de manhã, domingo de ceia, e eu sei que Deus vai falar conosco de um modo muito especial, dentro desse tema, que é a lição de número 10, certeza da provisão divina. Para tanto, por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos dos versículos 1 até o 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu louvo a Deus por esse dia, por essa manhã. Estou muito feliz de estar com o meu amigo aqui, o pastor Caio Bandeira, lá de São Paulo, e a Gabi, sua esposa. Sejam bem-vindos. São amigos nossos, o pastor Caio já pregou aqui. Uma bênção. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração em cima desse tema aí, que é o da nossa aula hoje. E eu vou fazer questão de ficar dentro desse texto, porque esse texto tem tanta coisa para nos ensinar. E então eu gostaria que você prestasse muita atenção ao que nós vamos falar hoje. Enquanto você acha aí, 1 Reis, capítulo 17, quero relembrar aos irmãos que essa noite, a ceia, eu vou fazer o lançamento oficial do livro que a gente vai usar no curso, O Privilégio dos Íntimos. Amém? E a gente vai começar o curso na próxima terça-feira já, do Homem de Verdade, a Mulher Ideal. Então, se você quiser, hoje à noite já vai estar à disposição. O livro saiu agora, recentemente, está uma benção, sei que você vai gostar muito. Vai ser bom para nós. Amém, irmãos? Acharam? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 a seguir, diz assim a palavra de Deus. A minha versão aqui, a NVI, alguns textos ela tem, assim, é brilhante o jeito como foi traduzido. E esse aqui eu gostei demais dessa forma da tradução. Presta atenção nisso, ó. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Note que essa expressão a leste do Jordão apareceu 3 vezes em 2 versículos. Não é por acaso, depois a gente vai entender por quê. Os corvos lhe traziam pão e carne. Cheeseburger, é ou não é? Pão e carne. De manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Está cumprida a palavra do profeta. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias
e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Alguns textos da Bíblia são tão profundos que chega a ser um perigo a gente só ler por cima, como muita gente faz. Esse texto é um convite ao mergulho, tem tanta coisa nas entrelinhas. Tem um escritor chamado John Harkus, que ele disse uma verdade que a gente não pode nunca esquecer. Olha o que ele disse: confie em Deus, mesmo quando parece que as peças não se encaixam. É, não é? Confie em Deus, mesmo quando parece que as peças não se encaixam. Elias aprendeu essa lição, e é o que nós vamos aprender aqui hoje. Se você conseguir colocar isso na sua mente, vai entender a certeza da provisão divina. É muito interessante quando a gente olha por esse ângulo que eu vou mostrar aqui hoje, porque sempre que se pensa provisão divina na igreja, a sensação que eu tenho é de uma relação de filhos mimados com um pai abobalhado. Filhos que fazem birra sagrada para esse pai agir. Não tem absolutamente nada a ver com provisão divina. Provisão divina não é para aquilo que eu quero, é para aquilo que eu preciso. Então há uma distância imensa, e a gente vai ver isso aqui hoje. Sarepta, que é o lugar onde Deus manda Elias ir, é um termo muito interessante, porque Sarepta é uma derivação de um termo hebraico antigo, que significa fundir, refinar, na forma de verbo. Na forma de substantivo, ela significa cadinho, aquela espécie de vaso que é utilizado para fundir metais através de processos químicos ou de alta temperatura. Interessante, por que Deus manda Elias para Sarepta? Para o lugar da fundição, para o lugar da purificação, da refinaria. É como se Deus tirasse Elias de um lugar mais calmo, isolado, para mandar para um lugar mais quente, de altas temperaturas. O que o texto está dizendo para mim e para você é que Elias é quem está sendo treinado, refinado, provado. Tudo isso aqui faz parte de uma aula que Elias vai aprender, e a gente também aqui hoje. Refinaria divina, ou seja, se você quer de fato confiar na provisão divina, vai ter que passar pelos testes de Deus. Ninguém bate no peito e diz eu confio em Deus à toa. Quem diz isso já passou pelas moendas de Deus, pelos moinhos de Deus. As pessoas mais ungidas que você encontrar na vida vão ser as mais apertadas pela graça. O óleo só é extraído quando é amassado. Amém? Vai doer aqui essa manhã, amém? Aí a gente vai sair daqui melhor, né? Pelo menos é o que eu espero, é o que eu tenho vivido a vida inteira. Charles Swindoll, quando escreveu sobre Elias, diz uma coisa interessante. Ele diz que Deus estava por trás de cada passo de Elias nesse processo. É como se Deus estivesse conduzindo o profeta devagar, e deixa como nas entrelinhas. E aí ele escreveu como se Deus estivesse dizendo para Elias, mais ou menos assim, ó: levei você primeiramente a Querite, o riacho, para que você se desacostumasse dos holofotes e do público, para colocar você na linha e transformar você no homem que confia em mim em qualquer situação. Foi ali que eu comecei a renovar o seu interior por meio da disciplina, da solidão, do silêncio, da obscuridade. Porém, agora é o momento de fazer uma obra ainda mais profunda. Então agora, Elias, eu vou aumentar o fogo da fornalha até derreter você, para poder moldar você de uma maneira mais exata e profunda, no tipo de homem que eu preciso para cumprir o que eu tenho em mente. Deus fala para Elias: Elias, você está muito bem, todo Israel te conhece, Acabe treme quando ouve falar de você, então você é o cara, então eu vou te tirar desse ambiente agora, e vou te colocar num riacho sozinho, sem nada, sem ninguém, para você se desacostumar dos holofotes, para seu ouvido acostumar a ouvir um pouco dos sussurros divinos. Eu vou desconstruir a lógica de que tudo em Deus é grande, para você encontrar um Deus que atua nos pequenos espetáculos. Depois que eu fizer isso, eu vou te derreter, Elias. Está aí o tipo de coisa que a gente não quer ouvir de Deus, nunca. Não é? A gente só quer ouvir de Deus que a gente é bom, que a gente está acertando. Vai lá, meu servo, você é o cara, está bombando. Hashtag é nós dois, estamos juntos. Só que aqui o Espírito está falando para Elias outra coisa. Elias, você está bom, mas eu vou te desmontar. Elias, você está bombando, mas eu vou te tirar. Você está em cima, eu vou fazer você descer. Você está lá no alto, nos holofotes, eu vou apagar todas as luzes. Eu vou te deixar sozinho, quieto, esmagado, para você ter uma certeza: eu preciso de Deus. Eu não sou herói, eu preciso de Deus.
Eu não sou um guerreiro de oração, eu preciso de Deus. Eu não sou um pregadorzão, eu preciso de Deus. Eu não sou um pastorzão, eu preciso de Deus. Eu sou o menino que precisa do pai. Você é a menina que carece do colo do pai. Você só é o que é, porque ele nunca deixou de ser. Essa é a certeza que esmaga a nossa fé. A vida cristã, irmãos, nada mais é do que uma sucessão de provas. E qual é o resultado de tudo isso? A transformação do caráter. Nós passamos pelo fogo mais terrível da provação, não para sermos destruídos, mas para sermos purificados. E notem uma coisa, nunca confunda provação com tentação. Tentação é obra do maligno para te fazer cair, provação é obra do sagrado para te fazer melhor. Só Deus prova. E quando prova, geralmente aprova. No final do processo a gente sempre sai melhor. A palavra de Deus aqui essa manhã é para você que está passando pelas piores provas da sua vida, com a sensação de que não vai sair nada daí. Relaxa, o Espírito de Deus vai fazer você melhor. Deus sabe o que faz em todos os processos. Aliás, Deus sabia o perigo que o profeta ainda teria de enfrentar. Deus sabia que precisava prepará-lo para as próximas batalhas. Em outras palavras, não é fácil andar com Deus. Eu sempre tenho um pé atrás com gente que arrota intimidade demais com Deus, gente que anda demais com Deus. Geralmente não anda com Deus, anda com projeções da mente. Andar com Deus é difícil demais, irmão. Se você olhar na Bíblia as pessoas com quem Deus andava, você já não queria andar junto. Não é? Deus só andava com gente meio complicada. Se você olhar os lugares que Deus manda, você não ia querer ir. Se você olhasse as formas como Deus fala, você não ia querer conversar com Ele. Do ponto de vista nosso hoje, da nossa cultura, o tipo, o jeito que Deus se move, o modus operandi, a gente ficaria desesperado. Tanto é que geralmente a gente pinta Deus de um modo tão extraordinário. Você viu o que a gente fez com Jesus? Jesus era judeu, a gente pintou ele europeu, sueco, loiro de olho azul. São projeções que a gente adora ver em Jesus. É difícil quando Jesus se torna um outro repugnante, um ser que caminha nas direções que eu não gosto, que se move para gente que eu não suporto, um Deus que fala coisas que eu não quero ouvir, um Deus que fala para mim que se eu quero vencer, preciso passar por ambientes que eu odeio. É um Deus que não traça mapas no deserto, Ele vai comigo. Imagina, é difícil andar com esse Deus. Se você acha que é fácil andar com Deus, você precisa se converter de novo. Não é cristianismo que você está vivendo. Cristianismo é complicado, irmão. É um chamado à radicalidade da fé. Deu para entender até aqui? Deu para assustar? Porque vai piorar. Eu quero mostrar algumas coisas para você à luz desse texto que são tremendas. Primeiro, guarda no seu coração isso aqui, ó. Você só conhece o Deus da provisão, você só tem certeza da provisão divina enquanto caminha. Isso aqui é fundamental para entender. Você só conhece o Deus da provisão divina enquanto caminha. Essa palavrinha enquanto é fundamental para definir nossa vida. Sabe o que é felicidade? Não é um lugar que você chega, é um jeito de ir. É enquanto abraça seu filho, enquanto come com a família, enquanto chora, enquanto sorri. É no processo. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho. Caminho não é um lugar, é um jeito de ir. Jesus é um novo jeito de andar. É enquanto estamos com Ele que estamos no caminho. Caminho, enquanto você caminha, você conhece o Deus da provisão. A Bíblia já no começo desse texto começa a dizer que Elias estava no ribeiro do Querite, riacho do Querite, um lugar sozinho, a leste do Jordão, mas numa espera obediente. Aí o texto diz, veio a palavra do Senhor a Elias. Versículo 8, uma coisa tão simples, mas tão profunda. Elias está sozinho, num ribeiro, não tem nada, não tem ninguém. Aí veio a palavra do Senhor a Elias. Às vezes, nós nos esquecemos uma verdade sobre Deus que é tão poderosa, que é capaz de tranquilizar a gente no meio do nada. Sabe qual é? Deus sabe onde nós estamos. Ninguém sabia onde Elias estava, mas Deus sabia, foi Ele que mandou. Deus sabe onde nós estamos. Melhor ainda, Deus sabe para onde devemos ir, direção. Deus sabe por que estamos lá, onde estamos, para onde devemos ir e como. Deus sabe tudo sobre o caos. Isso aqui nos tranquiliza, isso aqui é para tirar da nossa palavra, da nossa boca a palavra crise, que enche a nossa vida todos os dias. Deus sabe onde estamos, Deus sabe para onde vamos, Deus sabe o jeito que devemos ir. Descanse em Deus. Ele é o Senhor do caos, é o Senhor da ordem, é o Senhor da angústia, é o Senhor da paz, é o Senhor do dia, é o Senhor da noite. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É isso.
O crente não precisa da paranoia desesperada do mundo. Ele sabe quem é o seu Deus. Quer ver uma coisa interessante? Deus estava lá e não estava em silêncio. Deus fala no meio das nossas angústias. Deus fala para Elias, saia daqui, levante daqui. Interessante que Deus sempre usa isso com Elias. Lá no capítulo 19, nós estamos em 1 Reis 17, mas no capítulo 19, Elias está sozinho de novo, só que agora porque ele quer, fugindo de Jezabel, deixou seu moço, foi se esconder, só que escolheu um monte para se esconder, justo o Monte Horebe, o monte de Deus, e Elias vai se esconder de Deus. Não é esquisito? Não parece você que está aqui hoje tentando esconder de Deus na casa de Deus? Elias está escondido de Deus, dentro do Horebe de Deus. Aí a Bíblia diz uma frase tremenda. Deus chega para Elias e pergunta, o que fazes aqui? Olha o que Deus está dizendo para Elias. Por exemplo, vocês estão aí na nave do templo. Aqui no púlpito, só eu e essa mesa aqui. Ó. A minha realidade daqui é vazia. O que Deus está dizendo para Elias não é assim, Elias, o que você está fazendo aí? É o que estás fazendo aqui. Deus está falando, Elias, eu também estou aqui. Tentou esconder de mim, não deu. Eu estou aqui, Elias, estou perto de você. A mulher do fluxo de sangue também tentou tocar em Jesus pelas costas e sair pela primeira porta, não teve jeito. Quem encosta em Jesus encontra a frente. É o rosto de Deus que você se relaciona. Não tem como chegar por Jesus por uma tangente e sair à francesa. Quando você chega em Jesus, Ele olha nos teus olhos, Ele olha a sua alma. Você está aqui hoje porque Deus te viu. Nós somos alvos do olhar de Deus. Aí vem a ordem de Deus para Elias, levante-se e vá para Sarepta. Até aqui, a ordem era tudo o que o profeta queria. Imagina, sair daquele lugar, graças a Deus terminou, sair daquele lugar isolado, mudar de cenário, viajar, respirar novos ares. Imagina se fosse você, sozinho na beira de um riacho, sem ter ninguém, não tinha MP3, WhatsApp, não tinha nada disso. Você sozinho na beira do riacho, aí Deus resolve aparecer e fala, agora sai daí e vai para Sarepta. Olha que coisa boa. Você já levanta e fala, maravilha, viagem, vamos mudar de ares, respirar novos ares, a coisa vai acontecer. Pelo menos Deus falou, né? Já me tirou daqui, é sinal que Ele lembrou de mim, né? Agora olha que interessante, o problema é o resto da ordem. Deus fala para Elias, levante-se, vai para Sarepta e fique lá. Aí é que o problema começa. Tem outras versões que dizem assim, ó, demore lá. Sabendo que você está num campo de batalha, num processo de treinamento divino, esse negócio de ficar por lá não é nada fácil, não é? Até porque a última ordem que Deus tinha dado para Elias foi exatamente assim, ó, fique lá no ribeiro de Querite. Versículo 3 diz isso. Um dos verbos que a gente não gosta de conjugar na fé cristã chama-se demorar. Ou pior, esperar. Alguém que gosta de esperar? Guimarães Rosa escreveu que esperar é reconhecer-se incompleto. Não é ruim? Agora Deus chega para Elias e fala, vai para o ribeiro do Querite e fica lá. Aí ele fica um tempão. Aí Deus fala para ele, agora sai daí, vai para Sarepta e fique lá. Pensa. Só Deus para saber quanto tempo vai durar isso. O problema de confiar totalmente em Deus é entregar a agenda. É dizer para Ele que eu não determino o calendário. É dizer para Ele que não adianta. Eu quero sair antes, Ele vem depois. Eu quero chegar primeiro, Ele chega depois. É Ele quem determina os tempos e as épocas. Jesus falou isso. É difícil entregar para Deus o calendário. É difícil entender que Deus não tem feriado, que para Deus não existe domingo, que para Deus todo dia é santo, que para Deus não tem segunda-feira, que para Deus não tem na madrugada a fila menor. É menor no Brasil, mas o resto dos países não. Entenda que para Deus qualquer tempo é tempo e é preciso ficar atento. Está dando para entender? Quanta gente se perde por causa dessas coisinhas, pequenas, minúsculas, que não fazem ideia. O ribeiro de Querite ficava em algum lugar a leste do Jordão, e o texto bíblico citou isso 3 vezes. Sabe por quê? É interessante isso. Se você pegar um mapa antigo de Israel, você vai descobrir que Sarepta ficava bem a oeste, ao extremo. Se o ribeiro de Querite ficava a leste, em algum lugar, Sarepta ficava a oeste, na costa do mar Mediterrâneo, a mais ou menos 150 quilômetros de distância de onde Elias estava. O que significava isso para Elias? Muito tempo de caminhada a céu aberto, numa terra seca, árida, e ele está sendo procurado como uma espécie de fugitivo da justiça, porque o rei Acabe estava andando atrás dele. Agora, pasme o que eu vou te dizer, Elias estava andando pela fé. Isso que é andar pela fé. Já viu gente que é viajante, passa por cima, por outro? Eu ando por fé, não anda não. Andar pela fé é isso aqui, ó. É você sair de um lugar que não quer, para um lugar que não gosta, para um momento que você não sabe o que vai acontecer, sem ter nenhuma ideia da agenda de Deus, só tem uma certeza: é complicado, é difícil, é perigoso, é quente, é seco e tem um Acabe na sua cola. Isso chama-se andar por fé. Você gostaria de andar pela fé?
E para piorar um pouquinho mais, Acabe era um rei terrível, casado com a pior mulher do mundo, a Jezabel, mandona, idólatra e assassina. Imagina. Pensa num casal terrível. Na cola de Elias. E ele tem que sair agora. Sair de um lugar que era ideal, tranquilo, quieto, só que a água secou e não tem água, não tem mais como viver, tem que sair dali e tem que andar. E muito. Por que Deus faz isso? Porque Deus já tinha um lugar preparado para Elias. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Entre o lugar preparado e o profeta enviado, existe o caminho e os seus riscos. Não é fácil andar com Deus, mas enquanto você caminha, é que você descobre o Deus da provisão divina. Se tem uma coisa que é bonita da fé cristã, é que Deus te tira dos lugares, para que você não crie raízes o suficiente para achar que a sua construção te garantiu certeza. Ele te faz andar para que nas incertezas a sua fé floresça e você entenda o Deus que acredita em você enquanto você caminha. Essa é a certeza profunda do texto. Você conhece o Deus da provisão enquanto você caminha, quando você sai do chão da mesmice, quando você compreende que não é aqui o seu descanso, quando você entende que é muito mais fácil sentar e ficar tranquilo de camarote observando a vida. Só que Deus não trabalha com gente que fica de binóculo olhando a vida. Deus trabalha com gente que vive, correndo o risco de morrer. Frase difícil para você levar para casa nesse domingo. Ouse correr os riscos de Deus. Amém? Vai doer, mas é por aí que Ele vai moldando em nós o caráter de Cristo. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração. O Deus da provisão só trabalha com quem depende dEle. O Deus da provisão só trabalha com quem depende dEle. Isso chama-se humildade. Na revista ele até coloca aí, vamos colocar os exemplos de Abraão e outras pessoas mais, que têm essa característica fundamental. Dependência absoluta de Deus. Isso é fundamental. Nesse texto, Deus está dando para Elias uma poderosa lição de humildade. Escuta isso aqui, ó. Deus não manda Elias ajudar a viúva. Deus manda a viúva ajudar o profeta famoso. Não é o contrário? Deus não falou para Elias, ó, se levanta, vai lá que tem uma viúva precisando de você, você vai, no caminho você passa no mercado, compra uma cesta básica e leva para ela, meu servo. Deus fala para ele, Elias, levanta daí, acabou o cheeseburger, você vai a pé para o deserto, você vai chegar em Sarepta, e quando chegar lá tem uma viúva que eu preparei para cuidar de você. Normalmente são as pessoas mais humildes que Deus prepara para grandes tarefas na gente. É ou não é? Eu me lembro disso, em 1997, eu estava no primeiro ano no seminário em Pindamonhangaba. Aí o professor passou uma lista de livros para a gente comprar, uns 14 livros da matéria. Aí eu mandei para o pastor que me ajudava em São Paulo, mandei uma carta para ele, dizendo assim, pastor, surgiu um monte de livro aqui, livro tudo caro, teologia sistemática, um monte de coisa, chave hermenêutica. E eu falei para ele, não tem um dia não, o senhor sabe disso. Mas eu sei que na igreja tem um monte de empresário aí, de repente vai que Deus usa um empresário desses aí. Aí ele mandou uma carta para mim, meu filho, você está no seminário, mas me permita ensinar uma lição a você que você só vai aprender na vida cristã. E ele colocou lá, Deus usa muito mais vezes corvos, viúvas pobres do que os empresários, porque o nosso Deus, na fé cristã, gosta de trabalhar com gente que só depende dEle. Não é que Deus não usa os empresários, Deus usa, mas como é bonito quando Deus usa quem não tem para dar para você que também não tem nada. Aí os dois que não têm nada abraçam juntos e agradecem a Deus que tem tudo, e é porque Ele tem tudo que a gente permanece aqui hoje, livre para adorá-lo pelo que Ele é. São as pequenas coisas. Eu não sei o que Deus tem reservado para mim no futuro, nem para você, mas uma coisa eu tenho certeza, nosso caminho necessariamente vai passar pela estação da humildade. Vai passar pelos corvos, pelas sareptas da vida, pelas viúvas. Sabe por quê? Porque Deus anda no chão da simplicidade. Quando Ele resolveu andar aqui em pessoa, em Cristo, Ele não foi para Roma, não foi para a Grécia, Ele foi para a Palestina, miserável, complicada da época. Melhor ainda, Galileia, lugar de pobre, lugar de gente pequena. É um Deus capaz de deixar a grandiosidade para andar no comum. Isso significa que para Deus aqui hoje, Ele não espera que você chegue num grande templo para Ele fazer uma obra em você. Ele pode fazer isso na cozinha da sua casa. Deus se move no chão da simplicidade. Deus habita onde os simples estão. Aí quando Elias chega a Sarepta, ele passa por outro teste. Esse aqui é terrível. O teste da primeira impressão. Irmãos, ele acabou de andar por mais de 100 quilômetros, imagina essa cena, mais de 100 quilômetros a pé, morrendo de fome, de sede. Quando ele chega, ao invés de ter um comitê de boas-vindas, sabe o que ele encontra? Uma viúva pobre.
E Deus não disse que a viúva era pobre, né? Talvez nem fosse mesmo, só que nesse momento ela não tinha nada em casa para o futuro. Imagina, você já foi derrotado pela primeira impressão? Você já fez grandes planos para determinada situação, lugar ou igreja, e de repente você viu que não era nada daquilo? Não é ruim? Você faz uma imagem fantástica do lugar, chega lá, não tem nada daquilo. É igual quando você compra reserva hotel pela internet. O quarto é lindo, quando você chega lá é terrível. A primeira impressão é mortal, não é? Você já passou pelo teste da primeira impressão? Eu sofri demais isso, agora até que mudou muito, mas alguns anos atrás, quando eu era convidado para pregar numa igreja, que eu chegava, os irmãos nem cumprimentavam direito, deixavam no canto. Aí depois que eu pregava, eu sempre fui adepto da segunda impressão. A primeira era um problema grave. Você já foi adepto, assim, preso pela primeira impressão? Talvez Elias esperasse uma viúva assim, daquelas madames que herdam grandes fortunas, né? Só que quando ele chega a Sarepta, o que ele encontra? Uma viúva procurando graveto para fazer uma fogueira triste, preparar a última refeição, comer e morrer. Nada mais macabro do que isso. Elias esperando o comitê de boas-vindas, encontra um filmezinho de terror. Não é ruim? No caso de Elias, as coisas não estão diferentes, elas estão piores. Pelo menos ele podia ter pensado assim, Deus falou para eu levantar, sair, que ele tinha preparado uma viúva para cuidar de mim, só que eu chego lá, o que eu vejo? Uma viúva no desespero, procurando graveto no meio do nada para preparar uma refeição e morrer. Não é esquisito? Fala a verdade se você não ia pedir confirmação de Deus. Nós somos a igreja das confirmações. Lembra que eu falei aqui? Interessante como a gente faz isso, as confirmações o tempo todo. Pedro, por exemplo, Jesus anda sobre as águas, os discípulos morrendo de medo no barco, eles gritam, é um fantasma. Jesus, de lá do meio da água, Jesus grita, não tenham medo, sou eu. Se eles confiassem nessa palavra de Jesus, estava resolvido o problema, mas exigiram confirmação, se é tu, deixa eu descer e ir contigo até a água. A última vez que Jesus ouviu essa frase, se és tu, sabe quem disse para ele? Satanás no deserto. Às vezes, os nossos pedidos de confirmação não passam de demonizações medrosas. Confie na palavra. Uma palavra de Jesus é suficiente para criar o mundo que você vive. Uma palavra de Jesus é suficiente para você viver. É muito sério isso. O que fez Elias não desistir? Você já parou para pensar nisso? É a confiança que ele tem no caráter do Deus provedor. A temporada que ele passou no Ribeiro do Querite já tinha ensinado a Elias que a impossibilidade nada mais é do que uma especialidade de Deus. Aliás, irmão, para quem já foi servido por corvos, ser servido por viúva já melhorou, já dá para conversar? É ou não é? É um pequeno upgrade, mas já é, né? Está começando a melhorar a coisa. Elias é um sobrevivente, ele aprendeu a sobreviver, sobreviveu no Querite, porque aprendeu a lição da humildade, sobreviveu enquanto andava, porque confiou em Deus. Ou seja, Deus alimentou o profeta usando o mais estranho método de delivery da história, o Master Corvo. Deus inventou um jeito esquisito de dar comida, né? Vamos ser sinceros, você comeria carne vindo da boca de um corvo? Não é um negócio esquisito? Esse é o elemento conflitante da graça. Toda observação histórica de Deus na história tem um elemento conflitante da graça. Você já viu que Jesus vai curar um cego, ele cospe no chão, mas tem um outro cego em Marcos capítulo 8, que a Bíblia diz que ele cuspiu no rosto. Imagina. Isso significa que você não tem aqui autoridade para colocar Deus nas caixinhas perfeitas que a gente imagina que Ele age. Deus é curiosamente livre para ser quem é, absurdamente irritante para mim, mas é Senhor e eu servo. Então eu tenho que admitir que o que Ele faz é o melhor para mim. Por mais esquisito, estranho que seja, é Ele que faz. Ou seja, quando você imagina que Deus vai agir dentro de uma caixinha, Ele faz diferente. Quer ver uma coisa? Elias sabe que Deus provê pelos caminhos da humildade. Elias está aprendendo para poder ensinar, porque escuta o que eu vou te dizer, não é possível você falar daquilo que você não sabe. Você não pode encorajar ninguém a crer no improvável, se você mesmo não acredita no impossível. Você não pode acender a chama de esperança em alguém, se a tocha da sua alma não estiver acesa. Você primeiro aprende e depois ensina. É por isso que Elias vai ter uma confiança tão grande, a ponto de mandar os caras cavar um riacho em torno de um altar, levantar o altar e falar, Deus vai mandar fogo aqui, ó. Só quem já viu Deus usar corvo, viúva pobre, é que pode dizer, eu sei, o Deus do impossível vai agir nesse altar aqui, ó. Só quem passou por isso é que pode ensinar isso aqui, ó. Deus está preparando Elias para algo gigantesco.
Agora escuta isso daqui, ó. Terceiro lugar, o Deus provedor anda com quem tem fé aliada à obediência. Não adianta só ter fé se ela não for aliada à obediência. Aliás, é muito perigoso quando você tem muita fé, mas não tem obediência. Sabe aquela coisa de que fé demais não cheira bem? Não é? É importante ter a fé aliada à obediência. A viúva, quando começa a conversar com Elias, ela descreve um cenário que é um cenário do caos. Olha o que ela diz: a panela está vazia, o azeite está no final, eu tenho 2 bocas para alimentar, e agora ainda chegou mais uma que é de profeta, e geralmente o crente come, que é uma benção, profeta também, com fome, imagina. O que ela está dizendo é que é impossível, não dá, todas as impossibilidades estão à mesa. Você me pede uma mesa, minha mesa está vazia. Você me pede comida, a panela está vazia, o azeite não dá mais, é impossível. Não para Elias. Acabou de vir do chão da impossibilidade, acabou de receber comida dos corvos. Olha o que ele diz para ela: faça e creia. Obedeça e creia. Olha o que ele está dizendo para ela. Irmão, você já andou com alguém que tem fé? De verdade, gente de fé. Aquela viúva estava diante de um viajante sujo, faminto e cansado, mas com um brilho nos olhos e uma certeza na voz, que fez com que ela se movesse. Sabe por quê? Gente de fé move a fé da gente. Gente de fé move a fé da gente. Você já andou com gente de fé? Gente genuína. Procure andar com gente de fé. Elias está dando a ela a mesma aula que ele teve no Ribeiro do Querite, obediência. Quando você anda com gente de fé, é tão tremendo. E eu não estou falando dessa fé triunfalista, gospel, estranha, que grita e determina. Estou falando de uma fé que faz o indivíduo ficar firme no meio do caos, no meio do nada. Toda igreja tem um outro irmão nesse molde aqui. Ó. É gente que passa por coisas que você fala, não é possível que esse indivíduo vai vencer. E vence. Porque tem uma fé aliada à obediência, permanece fiel, firme onde foi plantado por Deus. O texto está nos levando a uma certeza. Escuta isso daqui, ó. A obediência do homem, conjugada com a fidelidade de Deus, são a combinação perfeita que é capaz de gerar milagres. Sabe o que faz o milagre? Não é a mágica, não é o determinar, o bater o pezinho no chão. O que faz o milagre é a obediência humana aliada com a fé. Quando isso faz uma conjunção perfeita, nascem milagres. Aquela viúva vai encontrar Deus, sabe onde? Na cozinha da casa dela. Imagina que ela caminhando em obediência e fé, ela vai olhar para a panela e ver a mão de Deus. Ela vai olhar para a botija e ver a provisão de Deus. Da última vez que ela verificou a despensa, só viu escassez. Mas agora, movida pela conjunção da obediência, ela vê o milagre. Sabe o que ela está entendendo? Porque eu criei e obedeci, Deus agiu na cozinha da minha casa. No lugar que eu disse que não tinha nada, Deus estava lá. Porque fé e obediência brotaram Deus dentro do centro da minha cozinha. Ou seja, ao invés de reclamar da sua cozinha, do seu closet, da sua vida, vai lá e leva fé e obediência. Os dois juntos fazem brotar a intimidade com Deus. Isso não quer dizer, escuta o que eu vou te dizer aqui, ó, isso aqui não quer dizer que a viúva e o filho dela obtiveram tudo o que desejavam. A gente não pode torcer o texto e fazer o que os mágicos da prosperidade fazem hoje. Isso significa que elas obtiveram o que precisavam, porque o milagre não é o desperdício da misericórdia, é a provisão daquilo que nos basta. O texto não diz que eles receberam tudo, o tempo todo. Diz que eles receberam o que precisavam até que a seca passasse. O que Deus está dizendo é que enquanto houverem impossibilidades, Ele age. Na possibilidade, a coisa é comigo. Tem muita gente hoje vivendo de uma fé que é infantil o suficiente para só empurrar para Deus. Não tem? Essa fé de empurra para Deus que a coisa vai? É muito perigoso isso. Se não houver obediência e fidelidade, a coisa não vai. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Ó. Não adianta gritar aqui o tempo todo intimidade com Deus, como é o nosso ano da igreja, se isso não gerar obediência e fé. Obediência e fé o tempo todo, juntos, lados da mesma moeda. Quando isso acontece, a igreja experimenta a verdadeira intimidade com Deus, uns com os outros e com a graça de Cristo. Se intimidade e fé, obediência e fé forem genuínas para você, você vem ao culto não apenas para participar de um encontro religioso. Você não vem aqui só porque tem café da manhã. Você vem aqui porque a graça de Deus que está aqui te trouxe e fez para você o maior de todos os banquetes, que é feito na alma, que é feito por dentro, que é feito para encontrar o Deus, que você não encontra na rua só jogado por aí, você encontra internalizado dentro da vida, através da palavra, da obediência e da fé.
Deu para entender até aqui? Eu quero mostrar para vocês 4 conselhos para os que ainda acreditam na provisão de Deus, os que têm certeza da provisão divina. 4 conselhos extraídos desse texto. O primeiro, guarde na sua vida. A direção que Deus dá não é para ser analisada, é para ser seguida. Se Deus te der uma direção, não é para analisar e entender, é para seguir. Se Deus te enviar as sareptas da vida, você não precisa entender, só ir e crer. Onde Deus te mandar, vai. Por mais estranho que pareça. Se Deus te deu uma direção, um caminho, um país no coração, vai. Porque Deus é o Senhor de todos os ambientes, de todos os caminhos, de toda a história, de todos os lugares. Ainda tem muita gente tentando entender Deus. Essa coisa é tão mortal. Se você olhar para 2 homens da Bíblia, você entende bem isso aqui. Você tem um Davi e um Salomão lado a lado, pai e filho. Os 2 são homens sábios, só que Salomão tem uma sabedoria extraordinária, recebida de Deus. Se você olhar para a vida de Davi e a vida de Salomão, curiosamente acontece uma coisa oposta. Por exemplo, Salomão tinha tudo, matéria-prima de sobra para escrever o Salmo 23. Era filho de papai, abençoado, serviu a Deus, recebeu sabedoria, estava no trono, o homem tinha dinheiro demais, mulher demais, cavalo demais, fama. Tinha tudo para escrever o Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará, gente, estou bombando. É ou não é? Quem tinha tudo para escrever Eclesiastes, livro amargo, da piração, do tédio, da paranoia, livro de divã, de psicanalista, era Davi. Davi tinha matéria-prima de sobra, sozinho, cuidando de poucas ovelhas, o cabelo era ruivo, odiado pelos irmãos, caçado para ser morto por Saul, tinha tudo para escrever. De que adianta a vida? De que vale viver? Debaixo do sol é só prova, só tentação, é ou não é? Só que é interessante que é o contrário. Quem escreve o Salmo 23 é Davi, e já quem escreve o Eclesiastes é Salomão. Olha que esquisito. Sabe por quê? Enquanto Davi pega a sabedoria que tem de Deus e vai viver, gera salmos para Deus. Já Salomão pega a sabedoria que tem de Deus e tenta entender a vida, pira, gera Eclesiastes. O que a gente tem na igreja é a gente pirando, gerando Eclesiastes, tentando entender Deus. Para de tentar entender Deus, irmão. Você não consegue, é só mergulhar para dentro. Perca-se dentro de Deus e você vai entender a maior de todas as graças, que é descansar nas mãos daquele que constrói a história, que tece as minhas vidas com os feitos mais lindos que existem. A direção que Deus dá não é para ser analisada, é para ser seguida. Segundo conselho, é só conselho, se você não quiser, fique em paz. Os primeiros dias são geralmente os mais difíceis, mas não desista. Os primeiros dias são terríveis, a tentação de desistir é grande. A primeira impressão, às vezes, desmonta o nosso entusiasmo. Dizem que não existe segunda chance de arrumar a primeira impressão, não é verdade? Imagina você ter que lidar com isso aqui, com os primeiros dias. O primeiro dia é complicadíssimo. É terrível quando você chega. Eu me lembro quando eu e a minha esposa fomos enviados pela igreja lá em São Paulo para ser missionário lá no interiorzão do estado do Ceará. E mandaram a gente de ônibus convencional, 54 horas de viagem. Oh, meu Deus do céu. Só de lembrar hoje dói. Terrível. E a gente chega lá, depois de todos esses dias de ônibus e tal, e a gente chega, não tem absolutamente ninguém à nossa espera. A gente vai para a casa do pastor lá, porque eu já sabia onde era. E chega lá, bota as malas no chão, senta em cima das malas e fica esperando até a irmã resolver vir chamar a gente, levar para dentro. Depois de alguns anos é que eu fui descobrir que a irmã tinha um apelido interessante, a esposa do pastor. Ela era chamada de bruxa do pastor. Aí fui entender por quê. Irmão, a tal da sarepta é terrível. Deus manda a gente para os lugares esquisitos, não avisa como é que é, você tem que ir do jeito que vai. E os primeiros dias são terríveis, a tentação de desistir é monstruosa, mas se permanecer, tem provisão. Se permanecer, tem vida, tem graça, tem mudança de situação, tem transformação, tem história nova. Terceiro conselho, obedeça a Deus, faça a sua parte nos milagres de Deus. Amém? É preciso aprender a fazer a nossa parte no milagre. Aliás, Elias obedeceu a Deus e foi. A viúva obedeceu a Elias e fez. Alguém sempre faz alguma coisa. Os milagres de Deus são feitos assim, a 4 mãos, a dele e a nossa. Sabe o que é lindo nesse texto? É que a obediência fez com que um fosse o milagre do outro. Elias foi um milagre para a viúva, mas a viúva também foi milagre para Elias. Ela foi um milagre para o profeta cansado, ele foi um milagre para uma família desesperada. O bom samaritano não orou para Deus fazer um milagre na vida do cara, ele foi um milagre na vida do cara, ou seja um milagre na vida de alguém.
Quando você obedece a Deus e é fiel a Ele, você é o milagre na vida de alguém. Você é o milagre que Deus faz na vida de outro. E talvez não exista nada mais extraordinário no mundo espiritual do que você saber que você foi usado para ser o milagre de alguém. Eu só estou de pé aqui hoje porque a minha esposa é um milagre que eu precisava para viver. Ela não é a mulher que me colocou no mundo, mas é a mulher que me pôs de pé. Eu sou o que sou porque ela é o milagre que Deus fez para eu ser quem seja. Seja um milagre da vida de alguém. Seja um milagre da vida de alguém. Tem tanta gente para derrubar, murmurar, criticar. A crítica é uma camisa que só serve nos outros, né? Quanta gente existe para atrapalhar, para botar obstáculo. Você fala assim, irmão, vou fazer algo para Deus, o cara vem com uma lista de obstáculos, nem perguntou se você pediu, é ou não é? Tem muita gente vivendo dessa mania de sufocamento, de jogar para baixo. Deus está procurando aqui hoje agentes de milagre, gente que possa produzir milagres na vida do outro, seja para a glória de Deus, agente de cura, de transformação, de mudança de mentalidade. A fé cristã é feita disso. Jesus diz assim, ó, vinde a mim. Aí quando você vem, Ele te transforma, depois diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a fé cristã se legitima quando você vem, é transformado e vai. Se você vem, mas fica, não é igreja, é absorção, cai aqui e morre, mar morto. O que Deus te chamou é mais profundo, é vir, ser transformado e sair para ser um milagre da vida de alguém. Você vem, é mudado e toca vidas lá fora. É assim que Deus se move na história. Quarto conselho, gratidão. Deus não dá tudo o que a gente quer, mas Ele dá tudo o que a gente precisa. Essa aqui talvez seja a lição mais difícil de aprender para ter certeza da provisão divina. Gratidão. Não tem nada pior do que alguém ingrato. A palavra ingrato no latim, prefixo de perfuração. Daí vem intimidade, íntimo, interior. Gratos, de onde vem a palavra grátis, gratidão. O ingrato é aquele que pega algo grátis e fura, recebe um presente e desmonta, pega, mas não quer, recebe, mas quebra. Esse é o ingrato, acaba com a graça, ele recebe de graça, mas odeia o que recebeu. O problema dele é com a graça, ele fareja o caos antes de cheirar a bênção. A gratidão é a memória do coração. Não tem nada mais tremendo que alguém grato. Se você vê alguém que chegou em algum lugar e cheguei sozinho, é um perigo. A gente sempre tem alguém para ajudar a vida da gente. Gratidão. Agradeça a Deus pelas pessoas que Deus colocou ao seu redor, ao seu lado. Pode ser uma viúva que você não queria, mas Deus colocou. Pode ser um corvo que você não suporta, mas Deus colocou. Se Deus colocou algo ou alguém na sua vida, agradeça a Deus, porque Deus é o Deus que não nos deixa sozinho. É o Deus das provisões estranhas, esquisitas, mas é Deus. Talvez você não tenha ainda o emprego que você gostaria, mas você tem um emprego. Agradeça a Deus. Talvez você não esteja onde você sempre sonhou, mas o caminho não acabou ainda. Então agradeça a Deus que você ainda pode andar. Talvez você não tenha o casamento que sempre sonhou, mas ainda bem que é feito a dois, é artesanal, dá para fazer, não dá? Então dá para trabalhar, dá para melhorar. Você ainda tem aqui hoje a palavra sendo ministrada no altar. Agradeça a Deus, porque Deus não te deixou sozinho na história. Você tem para onde olhar, tem para onde ir. Deus sabe onde você está, sabe onde você vai, conhece o seu itinerário. Confie na provisão divina. Amém? Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil agradecer a Deus pelo hoje, pelo que tem, pelo que já conquistou. Uma das maiores tragédias da fé cristã é quando a gente fica sempre vivendo no amanhã, no futuro. E o pior lugar que existe para você apostar é no futuro. Primeiro, porque você não sabe se ele vem. Segundo, porque você não sabe se quando ele vier, você vai estar lá. É ou não é? É por isso que você tem que agradecer a Deus pelo hoje. E principalmente pelo seu passado, com todas as burradas que você já fez. Porque o que você é hoje é produto do ontem. Cada um daqueles problemas te ajudou a ser quem é. É muito perigoso quando você vê gente que não se perdoa. Deus perdoa, mas Ele não se perdoa. Escuta o que eu vou dizer, porque é libertador. Olha para mim. Na fé cristã, o perdão não é o primeiro passo. O primeiro passo é a desilusão. O perdão é o segundo. É quando você entende. Sabe qual é o grande problema nosso? A gente imagina que numa convivência como cristão, ninguém vai nos ferir, porque todo mundo é crente. Muito pelo contrário. Quando você desmonta essa ilusão e sabe que na fé cristã alguém sempre pode te ferir, porque é humano como você, então você já está livre para perdoar. Desmonta a ilusão no primeiro passo, que o perdão vem como garantia do segundo.
O problema é a gente montando uma projeção perfeita, idealizada da igreja, um paraíso espetacular, porque paraíso sempre habitou a alma da gente. Quer ver? Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, levanta-se e prega contra Nínive. Sabe o que Jonas faz? A Bíblia diz que Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Irmão, qualquer criança na igreja sabe que é impossível fugir da face do Senhor. Jonas era filho de profeta, ele não sabia? Sabia ou não sabia que é impossível? O termo no hebraico é pané, rosto. É como se Jonas estivesse dizendo para Deus: Deus, vamos fazer o seguinte, já que o Senhor está interessadíssimo em Nínive, fica olhando para lá, que eu vou para cá. O Senhor olha para lá, que eu vou para cá. É igual Elias, se o Senhor está a leste, eu vou para o oeste. Só que Elias foi, Jonas não. Interessante que Jonas, a Bíblia diz que ele paga a passagem. Ele tem dinheiro, fala: eu vou lá. Para onde que eu vou? Tarsis. Se você olhar na Bíblia onde é Tarsis, é muito interessante. Tarsis era um paraíso na época, imaginário para muito judeu. Tarsis era como Dubai para muitos pais hoje, que falam para o filho: quando nós crescermos, a gente vai para Dubai, vamos ganhar dinheiro, vamos para Dubai, naquele prédio lá. Era Tarsis na época para Jonas. A Bíblia diz que Salomão pegava seus navios e mandava para Tarsis para buscar, sabe o quê? Ouro, prata, macaco, marfim e pavão. Irmão, imagina um israelita daquela época que só mora em deserto, pega um pavão na mão, quando o bicho abre, ele fala: meu Deus, que lugar é esse? Olha os bichos de lá, os frangos de lá, imagina. Olha para onde Jonas quer ir? Tarsis. Deus fala para ele: ó, vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Quer ir para o lugar do sonho. Ou seja, para Tarsis a gente paga a passagem, para Nínive só vai empurrado. É ou não é? Só que a graça de Deus está em Nínive. Porque lá em Nínive, Deus age com o profeta, pelo profeta, para o profeta e apesar do profeta. Porque em Nínive tanto a graça age com o povo, quanto age com o profeta. Ou seja, para mim e para você, o paraíso não é onde o mundo diz, o paraíso é onde a graça de Deus está. Se a graça de Deus estiver em Nínive, é lá que é meu paraíso. Se a graça de Deus estiver na sua cozinha, lá é seu paraíso. A panela não fica vazia, o azeite não falha, porque se Deus estiver lá, a provisão está na sua casa, o céu habita a sua cozinha. Deu para entender? Arthur Pearson escreveu uma coisa que eu acho tremenda. Olha o que ele disse: determinado a aperfeiçoar seus santos, Deus coloca seu metal precioso no cadinho, mas Ele fica do lado, olhando todo o processo. O amor é o seu termômetro, é o amor que marca o grau exato de calor. Deus não permitirá nenhum momento de dor sequer além do necessário. Assim que a escória, a impureza for eliminada, de modo que Deus possa enxergar-se a si mesmo em nós, a provação acaba. É por isso que Deus está provando, que é para ver se Ele, olhando para mim, enxerga a sua glória em mim. A minha palavra para você aqui hoje é que você saia daqui tendo a certeza que o que Deus mais faz na sua vida é gerar o caráter dele em você. Quem tem o caráter de Cristo é íntimo de Deus. Quem tem o caráter de Cristo pensa duas vezes antes de ferir alguém na palavra. Quem tem o caráter de Cristo não diz assim: ó, eu sou assim mesmo. Pode até ter sido, mas se foi transformado por Cristo, não é mais você. Pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é transformada por sua graça. Eu era assim, mas agora, graças a Deus, eu sou o que deveria ser. Paulo disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. Em outras palavras, ouse passar por uma sarepta da vida. Ouse acreditar no Deus da provisão e conhecê-lo na intimidade, de gente que caminha, que sai dos riachos do querite da vida, que entende que Deus te manda às vezes para um lugar, mas vai ter uma hora que o rio seca, e você vai ter que sair de lá e ir para a sarepta da vida, e vai ter uma hora que você vai ter que sair de lá também para encarar uma Jezabel da vida, e vai saindo, até o dia em que Deus te chamar, e o dia que Ele te chamar vai ser de uma vez só, para que você seja só dEle exclusivamente, até entender todo o processo que acaba nele. O processo começa em Deus, termina em Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Algumas das coisas mais perigosas que a gente vê na fé cristã hoje, que eu vejo, eu tenho viajado muito, tenho visto umas coisas aí que são terríveis. Há muita gente hoje vivendo de uma fé mística, puramente mística, uma fé de manipulação do divino, uma fé de gente que acha que aprendeu alguma mandinga, algum sistema, algum jeito para mexer com Deus. E não existe absolutamente nada disso na Bíblia. O que determina e legitima a nossa espiritualidade não é o meu achismo, a minha intuição.
é a palavra. Se tem uma coisa bonita em Elias, Elias é um homem de grandes picos de espiritualidade. Elias faz coisas espetaculares. Essa viúva mesmo aqui, o texto não termina aí. Elias vai para a casa dela, fica vários dias na casa dela, tem um andar de cima. A Bíblia diz que o filho dela morre. E Elias vai lá, ora pelo menino, e o menino ressuscita. Elias passou por coisas terríveis. Teve que enfrentar 450 profetas de Baal, imagina. E se não bastasse isso, a miserável da Jezabel, imagina. Sofreu uma barbaridade. Elias é um homem tão extraordinário na Bíblia que nem morrer ele morreu. Ele foi arrebatado vivo, imagina. Aí esses dias eu fui numa igreja, um irmão perguntou para mim se João Batista era a reencarnação de Elias. Falei, irmão, o primeiro passo da reencarnação é o cara morrer. Elias não morreu? É ou não é? Deus pega ele vivo. Tão grande, tão tremendo. É tão extraordinário que na transfiguração, em Lucas capítulo 9, ele aparece lá. Moisés e Elias conversando com Jesus, cara a cara. Um homem com essas credenciais. E tudo que você vê é uma confiança que ele tem na provisão divina. Elias sabe de uma coisa: se Deus deu, amém. Se não deu, amém. O que interessa é que ele conversa comigo. É igual Jó. Deus faz um monte de coisa, um monte de pergunta, conversa e tudo. Interessante que no livro de Jó tem 366 perguntas. Uma para cada dia do ano, ainda sobra uma para o ano bissexto. 366 perguntas. E tem mais ou menos umas 12 respostas. Aí quando Deus se apresenta e vai falar com Jó, Deus fala muito, não explica nada e resolve tudo. Porque para Jó o que interessa é saber que Deus resolveu descer do céu para falar com um miserável no pó. Nesse momento eu sou a pessoa mais importante do universo. Primeiro porque Deus é real. Segundo porque Ele ainda se importa comigo. E se Ele se importa comigo a ponto de descer para conversar, Ele vai mudar a história da minha vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. É só um símbolo. Só isso. É só para você orar aqui essa manhã agradecendo a Deus. Agradeça a Deus pelas direções que Ele tem te dado até aqui, pelas provisões que Ele tem te dado até aqui. E acima de tudo, agradeça a Deus pelas coisas que você não entende, mas que Ele faz. Deus não precisa explicar nada para você, porque o que Ele faz não é pelo poder, é pelo amor. Deus não vai explicar nada para você porque você é servo e Ele é Senhor. Não precisa explicar nada. Mas Ele vai te levar de glória em glória até o dia em que Ele possa ver a glória dEle refletida em você. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, acima de tudo, pelas coisas que eu não entendo, Senhor. Pelo jeito, às vezes estranho para mim, que o Senhor se move. Glorioso demais para o meu pobre intelecto. Mas eu sei, Senhor, sei que a Tua poderosa visão do amanhã, do futuro, me tranquiliza. Eu não conheço o que o futuro encerra, mas eu conheço quem encerra o futuro. E eu sei, Senhor, que eu posso descansar nas Tuas mãos, que eu posso descansar na Tua provisão, que eu posso descansar no Teu abraço, porque eu sou Teu filho, Senhor. E acima de tudo, porque o Senhor tem promessas para as nossas vidas. E nenhuma das Tuas promessas fica no chão. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cada vida que essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor.